Bom, pessoal, eu resolvi falar assim, eu não sou muito de dar opinião em rede social, ainda mais política, né? Por vários fatores, enfim, mas hoje eu vou abrir uma exceção, né? Porque hoje assim, eu me manifestei através do Facebook sendo contrário a uma questão que foi votada hoje no Estado sobre um projeto aí de lei para tirar alguns direitos do funcionalismo público, né, dos servidores públicos. Sem entrar no mérito da questão especificamente deste projeto de hoje, mas enfim, manifestei essa minha contrariedade, né, que é meu direito de manifestar, e fui bastante criticado assim, né, por algumas pessoas que são contrárias, né, ao projeto. O que me faz vir falar é justamente a forma, né, o argumento, né, de que é usado, né, para justificar ser contrário a esse tipo de situação. A nossa classe política atual e passada, né, ao longo dos anos, né, veio cada vez mais piorando e chegou numa situação, né, em que é totalmente desacreditada. A classe política no Brasil hoje é totalmente desacreditada. Erradamente, né, erroneamente, porque há bons políticos, assim como há maus políticos. Infelizmente, né, a maioria é ruim. Mas enfim, mas em virtude disso, né, desse estigma, dessa cultura e desse rótulo, digamos assim, né, juntaram-se aos políticos, né, e políticos, quando eu digo, são cargos eletivos, né, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, e associou-se a isso tudo o que gira em torno da classe política, né, os chamados aspones, né, os assessores de porra nenhuma. Né. Toda a máquina estatal está atrelada à política, né. E isso veio, né, históricos de corrupção de ambas as partes, esquerda, direita, PT, PMDB, PFL, democratas, enfim, né, há problemas de corrupção em todas as legendas. Né. Então, o povo, né, a população, associou, juntou tudo numa panela só e ali virou uma vala comum, inclusive o funcionalismo público. Só que é justamente essa a minha manifestação, é fazer que as pessoas entendam a diferença disso. Né. Talvez as pessoas não consigam entender o que é o funcionário público, né, e associam né, a esses assessores, né. Hoje eu vou citar um exemplo até, né, no final do vídeo, justamente exemplificando isso. O funcionário público é o cara que recolhe o lixo, é o cara que vem consertar o fio quando arrebenta o fio da rede elétrica, salvo os lugares que já foi privatizado, né? É o cara que conserta o cano ali do esgoto, né? O cara que arruma o cano na água, da água na Corsã quando falta água. É o bombeiro que te socorre no acidente, o cara da defesa civil que atende as vítimas de uma enchente, é o médico do postinho, a enfermeira do postinho, a tia da portaria do postinho, é a tia da merenda da escola, é a professora da escola, é o vigia da escola, é o vigia que abre a prefeitura para os caras entrar, que abre a Câmara de Vereadores, né? Esses são os funcionários públicos. É o cara que arruma a estrada, o cara do DAIR, o cara do Detran. Esse é o funcionário público. Juntamente com os funcionários da empresa privada, fazem o país andar. Então as pessoas não podem... Aí vem um camarada dizer que o cara recebe uma remuneração para compensar o que o cara nunca ganhou de forma justa, dizer que é um privilégio. É absurdo. Né? E vou para exemplificar, porque coincidentemente, eu agora estava lendo as notícias do dia, né? Coincidentemente eu vejo uma notícia, né, oficial, não é fake news, tá lá publicado no site da Assembleia Legislativa, né, e isso deixar um registro bem forte. Eu peguei por exemplo, foi uma coincidência o nome dessa pessoa, né, mas eu não quero que você se atenha ao nome da pessoa, eu quero que você se atenha ao perfil profissional da pessoa. Né, porque é esse perfil profissional que compõe muito do que é considerado o funcionário público, né? Aquele que não produz nada, que não dá retorno algum, né, para o povo. Né? Esse é o perfil do funcionário público padrão. Claro que essa menina ela faz parte do jogo, ela joga o jogo conforme as condições que ela tem, não cabe a mim fazer juízo de valor dela.
mas é o perfil dela, né, que esse sim, esse onera a folha de pagamento, esse tá tirando dinheiro do povo, né, esse é um custo desnecessário, é um câncer, esse sim. Né. O exemplo dessa menina, eu nem vou dar o nome dela, mas se vocês pesquisarem hoje, nesse momento, vocês vão saber quem é. Ela foi nomeada para assessora e tem na questão da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Veja bem, ela vai ser nomeada num assunto que... direitos humanos, uma coisa extremamente complexa, ela não tem uma formação nem próxima de nada parecido com isso, acho que nem tem formação, né, universitária, que é uma coisa que todo mundo preza, né, embora eu não veja tanta necessidade também. Então essa moça foi nomeada assessora na Assembleia Legislativa com um salário de 7 mil reais. Né? Sabe quanto tempo leva um professor, por exemplo, para ganhar um salário de 7 mil reais? Bastante tempo. Sabe quanto tempo leva para um gari, funcionário público, ganhar 7 mil reais? Talvez a vida dele toda ele não chegue a ganhar 7 mil reais. E essa menina, que foi essa assessora que foi nomeada, assim como ela, tem muita gente, mas muita gente, na mesma situação, que não produz nada, que não tem qualificação nenhuma, que não dá retorno algum, e que ganha um valor totalmente desproporcional à realidade das demais pessoas, do povo. Esse cara não é funcionário público, esse é privilegiado. Esse é privilegiado. E outra coisa, o funcionalismo público, na sua grande maioria, né, são regidos por sistemas previdenciários próprios. Né? Então eles não interferem diretamente na previdência social, por exemplo, do INSS. O cara assalariado da empresa privada, sim, esse que reclama do funcionalismo público, esse é lesado por esse tipo de funcionário público, né? Que é o parasita, né? O aspone. Não estou dizendo que todos são, não vou, como eu falei, não vou fazer juízo de valores. Eu concordo em que há necessidade de funcionário concursado, eu concordo que há necessidade de funcionários nomeados, né? E eu concordo até que há necessidade de funcionários, né? de prestadores de serviços nomeados com critérios políticos. Obviamente que sim. Obviamente que sim. Mas isso não pode ser predominância. Né? Então, a minha manifestação, o meu protesto é mais nesse sentido, para que as pessoas... eu não vou mudar o sistema, e faz parte do jogo, esse é o jogo. Mas as pessoas têm que ter mais discernimento, procurar, né, conhecer mais, entender mais como que funcionam as coisas, né? Antes de tomar juízo de valor, principalmente das pessoas. Né? Então, só queria causar essa reflexão. Um abraço.